A mulher casa, coitada. Meu marido tem que me fazer feliz. Que homem consegue fazer uma mulher feliz, gente? Não. Esse cara... Eu pus uma frase outro dia no Twitter, eu coloquei lá assim: casamento não morreu na cruz por ninguém. Portanto, pare de esperar que o seu cônjuge te faça feliz, como só o Espírito Santo pode te fazer feliz. Eu nunca vi uma pessoa ir para uma lua de mel, por exemplo, e voltar com caráter transformado. Olá, queridos. Nós estamos aqui hoje em mais um CIAcast. Eu sou o pastor Gerson Tudela, aqui da Igreja CIA, e está aqui conosco, o presbítero Renato. Nós estamos nessa conferência, o Revival, e nós gostaríamos que você pudesse compartilhar com outras pessoas para que elas possam também estar juntas conosco e serem abençoadas, Renato? É isso. Estamos aqui. Chamo Renato Fialho, sou presbítero aqui dessa igreja, líder da juventude aqui. Estamos desde o fundamento dessa igreja, praticamente 12 anos atrás. E nós fazemos parte desse avivamento, daquilo que Deus está proporcionando nessa geração, nessa juventude. E nós estamos com essa conferência, nesses dias, Revival Conference, para buscar mais um avivamento, tanto pessoal, mas também como coletivo. Porque a gente entende que essa conferência, ela não é só para uma igreja, para a Igreja CIA, mas é para a Igreja de Maringá, para a juventude de Maringá, para evidenciar aquilo que Deus está fazendo também no nosso meio e também para compartilhar as palavras daqueles preletores que vêm de fora, de outros estados, para estar nos abençoando, trazendo um despertamento, trazendo um avivamento, trazendo uma porção daquilo que eles carregam para a nossa vida. E hoje, amados, é um dia especial, porque está aqui conosco, lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista Lagoinha, está aqui conosco o pastor Lucinho, É um prazer tê-lo aqui conosco, é uma alegria você estar aqui conosco. Eu sei, pastor, que hoje Deus vai te usar poderosamente aí com essa juventude, com todos esses meninos aí, que é assim que Deus tem te usado, nessa geração, no Brasil inteiro aí, Glória a Deus, eu estou muito feliz, pastor Gerson, presbítero Renato, estou muito empolgado de estar aqui. Maringá é uma cidade que a gente ama e poder compartilhar um pouco aqui no CIAcast é algo que eu creio que vai acrescentar para a vida do pessoal. Então, se você puder aí realmente compartilhar, vai fazer bem para muita gente e eu espero que faça bem para gente que nem perto está, para gente que está longe, Isso aí. O pastor Lucinho, você tem ajudado muitos jovens e essa liderança, ela causou um impacto, ela tem mudado uma geração. Fala um pouquinho pra gente, para os jovens poderem conhecer um pouco dessa verdade que Deus te usou e tem usado. Amém. Pastor Gerson, eu na verdade fui um adolescente que eu conheci Jesus, minha mãe me apresentou Jesus, me levou para a igreja. Mas eu vivi dilemas, muito assim... Primeiro que a minha própria mãe morreu no início da minha adolescência. Depois eu me envolvi com coisas que não devia. Então, quando eu saí da minha adolescência, eu jurei para mim mesmo que eu ia lutar para não ver outros adolescentes e jovens viver a mesma coisa que eu vivi. Vontade de morrer, envolvimento com pornografia, duvidar da existência de Deus e outras coisas. Então... Ao final da minha adolescência, eu já estava muito envolvido em igreja e mais envolvido fiquei na minha igreja local, trabalhando com os adolescentes, com os jovens e eu estava só fazendo o meu trabalho local. Eu não estava preocupado assim. Eu nunca imaginei que um dia eu iria em mais de 1.600 municípios do Brasil que eu já fui pregar. Eu já estive em mais de 42 países falando de Jesus, escrevi mais de 40 livros. Eu não fiz esse plano. Vamos dizer que eu sou um negócio esquisito aí, que Deus é que as esquisitices de Deus, Paulo fala que Deus usa as coisas doidas para confundir as sábias, e eu sou uma delas. Aí eu comecei a trabalhar na minha igreja local e começou a dar certo, crescer. Mas de repente eu comecei a ver as pessoas chegando e falando assim: ô Lucinho, vem aqui ajudar a gente a fazer o que você está fazendo aí.
Aí veio o outro, me convidou, aí veio o outro. De repente, aquilo que eu achava que era só para minha igreja local se tornou para várias igrejas. Mas nada, foi tudo muito despretensioso. Aí eu pedi ao meu pastor, o senhor deixa eu ir lá na igreja tal? Aí, pode ir. E foi assim, então tem mais de 30 anos que eu viajo, dentro e fora do Brasil, e Jesus me deu essa voz, assim, para jovem, para adolescente. Só que o problema é que esse grupo, ele é um grupo que muda muito rápido. Então, há uns 10, 15 anos atrás, eu dizia que o mundo jovem muda de 6 em 6 meses. Mas, na verdade, agora está mudando de 6 em 6 semanas. Então, a gíria muda, a rede social do momento muda, o jeito de vestir muda, a banda do momento muda. Então, isso exige da gente uma atualização constante. Senão você começa a responder pergunta que ninguém está fazendo. Se tem uma coisa que adolescente e jovem morre de raiva, é quando você para eles e fala, cara, vou te explicar a melhor coisa do mundo, que é Deus, que é a Bíblia. Aí eles te dão ali, porque todos têm déficit de atenção. Eles não, né? Eles te dão 3 segundos. Você pode ver pelos vídeos do YouTube, do Instagram, eles olham aqui assim rapidinho, já muda pro outro, muda pro outro. Então eles te dão ali poucos segundos. Se você começar, porque acabou. A cabeça deles já vai lá pro açaí que eles querem comer, pra menina que eles querem pegar, pro programa de televisão. Então, a gente tem um tempo, uma janela muito curta para poder pegar os jovens e adolescentes. E é um desafio muito grande. É uma geração muito imediatista, né, pastor? Muito. E constante mudança. Micro-ondas, né? Micro-ondas. Tudo deles é rapidinho. Fast food, a geração fast food. E dentro dessa geração, dentro da sua liderança, sei que você escreveu aí mais de 40 livros, é isso? Isso. 41 livros? 40. Você estava falando hoje. 33 anos Sim. de ministério com jovens, de departamento com jovens, pastor de jovens. Qual o recado que você dá assim para liderança? Às vezes porque tem muitos líderes de Maringá, da nossa cidade, da nossa região, que você pode passar pra gente algum recado, alguma dica, alguma coisa sobre juventude, sobre liderança sobre a juventude. Sim. Jesus, quando ele foi comunicar Deus para nós, ele não pediu a humanidade para subir no nível dele. Ele desceu no nosso nível. Então ele vestiu nossa roupa, falou as nossas linguagens, as analogias de... Se for olhar, os sermões de Jesus são os mais simples que tem. Havia um homem semeando, as comparações, mas eram os sermões mais profundos, mas era o que o povo entendia. Então um conselho que eu dou é você literalmente olhar para um jovem, para um adolescente e falar assim, se eu fosse esse menino de 16 anos, essa moça de 20, e eu estivesse indo para a igreja agora, o que eu estaria precisando ouvir e receber da parte de Deus lá? Então, com isso em mente, você se torna muito mais relevante. Você para realmente de... Porque eu conheço líder de jovem que eles são... Todo líder tem que ser mais profundo que os seus liderados. Então eu conheço gente que está estudando teologia profunda, e isso é maravilhoso. Conheço gente que está fazendo mestrado, lendo muitos livros. Mas aí eles pegam isso e levam para o púlpito, para uma galera simples. Os meninos ficam olhando, tipo assim, cara, você está falando japonês para mim, eu não estou te entendendo. Não consegue se conectar, não consegue se entender. A linguagem. Então a linguagem, ela é fundamental. Ela é fundamental. E ela tem que ser uma linguagem não somente falada, mas uma linguagem corporal também. Uma linguagem de inclusão, onde eles sintam que eles estão fazendo parte daquilo que você tá propondo. E tem que ser uma palavra que no final faça eles fazerem alguma coisa. Não pode, com o adulto você pode ser teórico, com o jovem você tem que ser prático. Você tem que virar e falar assim, então, a partir de hoje, já que você acabou de me ouvir pregar sobre vencer a pornografia, você não vai deitar mais à noite com o seu celular do seu lado, porque você sabe que de madrugada, quando você está com o celular, você vacila. Então você deixa o seu celular de lado, não acessa a rede social em horários onde você é mais tentado. Isso provoca no jovem uma atitude assim mais proativa. Eles saem um pouco da teoria e aí eles começam a agir mais. Você leva o problema e também já tem que levar a solução junto para o problema. Junto.
A gente costuma falar que nós, Igreja CIA, também somos uma igreja que está emergindo. Ok. Então Deus também aqui no nosso meio pegou a maioria do pessoal aqui que não queria. Aqui, aqueles que também ninguém dava nada, viu? Começando por mim. E aí Deus vai nos pegando, nos levantando, emergindo para um plano, um propósito. E hoje nós temos uma visão sobre crianças, adolescentes, onde nós temos assim trabalhado com eles, ensinado eles em cima disso que o pastor está falando. É até um ensinamento bom para nós, para estarmos aplicando mais com velocidade, mais rápido. E temos uma visão de formar uma geração. E formar uma geração de crianças, adolescentes que conheçam o Espírito Santo. Então nós temos trazido o Espírito Santo às crianças, adolescentes, eles têm sido batizados com o Espírito Santo. E nós observamos também que devido a muitos problemas familiares, os adolescentes, crianças, jovens, por causa dos problemas familiares, muitos com vontade de desistir da vida, desistirem dos seus planos, projetos. E nós estamos aqui porque Deus levantou o pastor Lucim, levantou o Renato, me levantou, e todos vocês que estão nos assistindo, assim como Deus, né, pegou nós e nos levantou, também vai te levantar, fazer essa obra, né, em você jovem, adolescente que está nos assistindo, porque Deus, ele restaura, o Espírito Santo tem poder para gerar tudo novo em nós. Sim. O pastor Lucinho, é muito bom ter você aqui conosco, é um prazer, é uma alegria. E como um líder e como pastor, eu gostaria também que você deixasse um recado para pastores que têm uma juventude dentro da igreja e que precisa de um direcionamento em cima disso, né? Um start para eles, o que fazer para começar esse movimento, né, da juventude dentro da igreja. O primeiro conselho que eu dou é que realmente não espere o seu filho virar um adolescente ou um jovem para começar a movimentar isso. Eu, por já ter viajado muito, eu já estive em muitas igrejas onde eu achava que eu estava indo para pregar. Mas na verdade eu estava indo atender o filho do pastor. Porque eu chegava lá, aí eu pregava todo feliz, aí no final do culto o pastor falava assim, Lucim, cara, meu filho virou adolescente, virou o demônio, cara. O cara não... Ó, minha filha tá dando problema demais. Olha, eu não sei o que fazer. Então, é a mesma coisa de você colocar alarme na casa com um bandido já lá dentro. Você não pode esperar o filho virar adolescente, o filho virar um jovem, para você falar assim, nossa, nós não movimentamos nada na igreja para eles. Então, eu costumo dizer, eu tenho um curso para líderes de jovens, eu digo que é um rio. Crianças desaguam nos pré-adolescentes, que deságua nos adolescentes, que deságua nos jovens, que deságua em famílias saudáveis para a igreja. Se em qualquer momento desse rio a passagem foi interrompida, lá na frente compromete tudo. Compromete tudo. Então, a igreja tem que estar muito atenta nesse fluir, nessas idades e dar o alimento certo para a idade certa. O meu querido pastor Márcio Valadão, ele sempre diz assim, filho, você não pesca todo tipo de peixe com a mesma isca. Você tem que mudar a isca. Então, aquilo que prende um jovem casado não é o que vai prender o adolescente. E a gente precisa ter essa sensibilidade. E você, pastor querido que está aí nos assistindo, meu conselho para você é esse. Comece hoje. Comece com o que você tem. Não espere a situação ideal, não espere o líder de jovens ideal, não espere a sala, né? Muita gente não faz porque não tem um lugar para fazer. Mas comece a reunir seus adolescentes, seus jovens, e você verá assim que Deus vai... Muitas vezes Deus está só esperando o pontapé, que Ele vai fazer o resto. Pastor, a gente tem visto sobre a sua vida, né? Sobre a sua liderança, que alguns pastores, algumas pessoas falam, e tem até um fundamento sobre isso, falam, o pastor Lucinho, ele é simples demais, porém ele é profundo,
Mas também o pastor Lucinho também, ele é severo, ele bate também nas palavras. E trazendo isso diante de todo o que as pessoas dizem, o que a gente também vê também, você é bem profundo, que você fala mesmo, que você rasga o verbo literalmente com os jovens, com os adolescentes, você não tem papas na língua. Diante disso, o que você fala assim sobre a hipergraça, às vezes que algumas denominações ou igrejas, às vezes que acaba falando sobre a hipergraça, e eu vejo que você é pelo contrário, você rasga o verbo mesmo, você fala a verdade. A gente crê na graça. Eu sou o maior exemplo disso. Eu olho no espelho, eu só lembro daquele verso que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sou um cara que não tinha nada para dar nada. Eu era muito complicado assim. E Deus me usou. Mas quando você pega a graça como desculpa para viver uma vida do jeito que você quiser, então a hipergraça diz assim: venha como está e fique como quiser. A graça diz: venha como está e seja transformado pelo Evangelho. Então é a frase de Jesus para a mulher lá em João 8. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas vá e abandone sua vida de pecado. Não peques mais. Não peques mais. Você não vai continuar a sua vida de pecado. Sua vida de pecado tem que acabar aqui. Então, eu sinto falta. Eu sinto que quando eu era um adolescente lá atrás, faltou alguém chegar perto de mim e falar assim, às vezes, um pouco mais enfaticamente. Então, quando eu falo falar hoje... a parte B, né? A parte final do versículo, né? Vai e não peques mais. Então, quando eu falo hoje, eu falo porque eu quero ser aquilo que eu não tive lá. Eu não tive, né? Lá atrás, eu sou primeira geração de líder de jovens. Então, eu olhava para trás, eu não tinha quem copiar. Eu não sabia muito bem. Mas hoje eu sinto que os meninos... Porque a internet, você vai ver um filme, os filmes hoje mexem com você. O TikTok mexe com você. A Barbie, até a Barbie tá mexendo com a gente agora. Uma boneca. Você vê? E aí, na hora de pregar o evangelho, o jovem ele tem que ser atropelado. Tem que ser um negócio que ele fala assim: cara, passou um caminhão em cima de mim aqui e eu tenho que voltar minha vida para Jesus agora, porque o que me foi apresentado aí ou é vida ou é morte, ou é luz ou é trevas, ou é Deus ou é o diabo. E falta isso em nós. Então, mas Deus me deu o humor como uma estratégia para eu, como é que eu vou dizer? Enfiar a faca fazendo rir. Né? Então, dar a facada fazendo rir é uma coisa que bate prende... com a mão, acalma com a outra. Exatamente. É uma coisa que prende muito o adolescente, Verdade. o jovem. Eles gostam muito de Bate rir, né? E passa um óleo. Né? Aí com isso a gente pega rótulos, porque, por verdade. exemplo, muita gente já me xingou assim: o Lucinho é mais um fanfarrão, ele brinca demais. Aí outros falam assim: o Lucinho às vezes grita demais, é severo demais. Mas acaba que eu já tive várias crises com Deus sobre o meu jeito de ser, e Deus sempre me lembra de João Batista. Lucinho, se você tá tendo crise sendo você não ia aguentar ser João. João só tinha uma roupa que o Ibama ia tomar dele, porque era puro animal. Ele comia bicho, era completamente contra a dieta de tudo. O cara não tinha 2 sermões, era só arrepender-vos, não fez um milagre. Tinha uma aparência de um capitão caverna e batia. Aí vem Jesus e fala assim: dos nascidos de mulher, o maior homem que já viveu, maior do que Davi, maior do que Moisés, maior do que Abraão, foi João. Mas quem era João? Aí Jesus um dia fala assim: eu não entendo essa geração. Porque veio João que não bebia vinho e não ia em festas e vocês diziam que ele tem demônio. E veio o filho do homem que bebe vinho e encontra com os pecadores e vocês falam que eu tenho demônio. Então o que Jesus estava dizendo em outras palavras, nenhum tipo de pastor é o ideal. Sempre vai ter alguém que vai querer assim: eu queria um pastor mais calminho, eu queria um pastor mais bravo, eu queria um pastor mais de ensino. O importante, eu acho, que é a gente ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. E por isso que o corpo de Cristo é bonito, porque você tem outros que te complementam naquilo que te falta. Então, me falta alguma coisa? Bacana, sobra no outro. É isso. Jesus disse, né? Conhecereis a verdade. Então, a verdade, a gente vê aqui na prática, na Igreja CIA, que quanto mais verdades nós pregamos, mais
libertos são as pessoas. Eu vejo também, pastor, que talvez seja melhor pregar e ter alguns títulos um pouco mais duro, mas falar a verdade, do que omitir a verdade. Porque o que liberta não é a omissão, é a verdade. Sim. Né? E a juventude de hoje, ela precisa escutar a verdade. Sim. Porque é essa mentira que estão vindo de dentro de lares que está levando a juventude a cometer erros, falhas e destruir a própria vida deles. Sim. Então nós temos, assim, visto na prática que pregar a verdade, falar a verdade não é muito popular. Não. Mas dá certo. Funciona. E as pessoas que acatam a verdade em Cristo, elas têm suas vidas transformadas, mudadas, desde casais a O adolescentes. Espírito Santo vai convencendo também. O Espírito Santo, Maravilhoso. ele muda, convence, liberta, transforma, batiza. Ele é poderoso para fazer, só que a gente aprendeu também algo que o céu, ele só tem compromisso com a verdade. Os anjos de Deus, eles batalham e lutam pela verdade. A mentira, ela não tem nada a ver com Deus. Sim. Porém, a verdade, ela vai confrontar, porque ela confronta os costumes e as coisas erradas, né? E quando chegam os escribas, fariseus e perguntam para João: você é o Messias? Interessante que ele diz: não sou. Então, a identidade das pessoas, elas também precisam aprender quem ela não é. Porque se você não souber aquilo que você não é, você também não vai saber quem você é. E perguntar: então quem é você? Eu falei: eu sou a voz que clama no deserto, que prepara o caminho. Então, quando João, ele sabe quem ele é, por isso que ele estava abrindo o caminho e pregando a verdade. E o homem só pregava: arrependei-vos, né? Raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem era dura. Só que a Bíblia diz também que todos vinham até João para escutar a dura verdade. Sim. Né? E é isso que a gente vê isso na sua vida. Isso aí. Eu tô vendo vocês falando da ênfase no Espírito Santo. Sem uma experiência profunda com o Espírito de Deus, o reino de Deus vira só aeróbica, igreja vira só movimento. E a gente não precisa de um movimento. O movimento tem na academia. Vai lá na Smart Fit lá, que você mexe o seu corpo. Mas o Espírito Santo, ele te leva realmente a experimentar quem é Cristo. E nós, como igreja, como ministério de juventude, nós temos que ser os facilitadores para os adolescentes terem uma experiência com Deus profunda. E principalmente depois da pandemia. Eu estou percebendo que depois da pandemia, as pessoas estão mais surtadas. Elas não estão bem emocionalmente. A pandemia está trazendo um efeito que está caindo no nosso colo agora. Não é acabou a pandemia, acabou os problemas, não. É o contrário. Eu acho que agora que as pessoas estão sofrendo, né? Isso. Durante a pandemia o povo foi até resiliente, não, nós temos que aguentar. Mas na hora que ela acabou, que o povo relaxou as emoções. Então, por exemplo, coisa comum que a gente vê hoje, criança de 8, 9 anos de idade com depressão. Isso era impossível de se ver até algum tempo atrás. A gente está vendo, não sei como é que está aqui em Maringá, mas BH, o índice de divórcio cresceu mais de 30% na pandemia e nunca mais abaixou. Então, muito divórcio. Suicídio. O suicídio já é a segunda maior causa de morte do jovem brasileiro. Só que a mídia, a grande mídia, não divulga porque para não haver uma histeria e as pessoas saírem se matando. Então, tudo isso, como que a gente vai curar tudo isso? Facilitando, viabilizando uma experiência real com o Espírito Santo, senão vai ser só um movimento. Quando assim, a gente entende um pouco que a pandemia então levou as pessoas todas para dentro de casa. Sim. Então aquela vida corrida, ela parou. Uhum. Então quando as pessoas ficaram ali praticamente 2 anos com alto índice dentro de casa, de tempo, então os problemas que tinham, eles já tinham. Porém, quando juntou
os problemas Afloraram. vieram para fora. E isso repercutiu na vida de alguns jovens, adolescentes, crianças. Então nós tivemos um reflexo aqui dentro, pastor Lucinho, e podemos ver os problemas na vida dessas crianças por causa dessa repercussão de que quando juntou a família veio a realidade. Como a correria faz com que as pessoas não enfrentem os problemas, porque estão tudo fora, viajando, quando fecharam todos, então os problemas do pai, da mãe começaram a vir para fora e aparecer. Atingiu o adolescente, a criança, sim, e com isso muitos tentando suicídio, querendo desistir da vida, mediante as dificuldades e mediante também a quantidade de divórcios. Sim. Isso está gerando uma geração de adolescentes sem identidade. Exato. Porque ele não sabe em quem ele vai ter um modelo, e tudo isso está gerando uma demanda maior dentro da igreja. Sim. E a igreja, então, hoje ela precisa ter um suporte emocional e espiritual de um nível maior do que antes. Maior do que antes. Ou seja, mais presença do Espírito Santo para poder sarar e curar as pessoas. Exato. E nós temos experimentado assim, um avivamento, pastor Luciano. E essa presença do Espírito Santo, nós tivemos um evento há uns 30, 45 dias atrás, e o que eu mais prestei atenção no evento foi que a presença foi tão poderosa do Espírito Santo que as pessoas choravam sentadas na cadeira, só escutando. E eu observei praticamente 100% das pessoas. Eu entendi que é uma cura emocional, né, que o Espírito Santo traz na vida das pessoas, e ele gera então um equilíbrio, uma mudança de valores, de identidade, de rota, de motivação. Então nós entendemos que sem o Espírito Santo também nem a igreja vai suportar também os problemas. Exato. Porque os próprios líderes também estão com problemas, sim, emocionais, né? Sim. Então tudo isso hoje a gente vê já não é mais, como eu vou até colocar uma palavra, não é nem mais uma necessidade, é uma obrigação. Os líderes buscarem o Espírito Santo para que haja esse suporte de Deus dentro da igreja. A frase é muito forte quando Jesus estava partindo, que ele disse assim: vos convém que eu vá, porque se eu não for, não vem o Paracleto, não vem o ajudador. Então, em que situação seria melhor ficar sem Jesus? Se eu fosse um discípulo, eu ia levantar a mão e falar: Senhor, se o Senhor é o Filho de Deus, não tem nada melhor do que ficar com o Senhor, não. Mas ele queria trazer o próprio Deus para dentro da gente. E essa experiência que falta hoje para o adolescente, para o jovem. Eles já tiveram experiências com pornografia, com beijar, com tantas coisas, mas ainda não tiveram profundas experiências com o Espírito Santo. Quer ver? Vou continuar o ciclo aqui, só para você entender uma área que eu atendo e que está me aborrecendo demais e que é assim, muito complicada. Por causa do fracasso dos casamentos atuais, os adolescentes e jovens evangélicos não estão querendo casar, porque eles estão vendo que dentro da própria casa, o casamento dos pais ou deu errado ou virou uma fachada. Aí sabe o que os jovens evangélicos estão fazendo agora? Mas muito, eles estão amaziando. Os jovens hoje, eu estou para te dizer que o jovem evangélico está amaziando quase no mesmo nível dos espíritas, dos católicos e daqueles que não têm religião. Por quê? Porque eles querem se satisfazer sexualmente, mas não querem um compromisso, porque não quer o mesmo fim da história do pai e da mãe. E aí eu tenho uma live que eu faço com perguntas, é uma das perguntas que eu mais respondo. Lucinho, mas por que eu não posso ficar um tempo com a pessoa? Aí eu descubro se ela é realmente... Porque eu tô com medo de virar igual o casamento. Minhas tias todos acabou. O casamento do pastor da minha igreja acabou. O casamento... Então nós estamos tendo que... Eu vou usar uma expressão aqui. Nós estamos tendo que repregar o evangelho. Depois da pandemia... Nós temos que voltar lá atrás agora e pregar o ABC de novo. Reforma. As raízes. As raízes. Falar, gente, origem. A família é o centro. O Espírito Santo é com quem você tem que ter experiência.
Se você não ler sua Bíblia, sua fé não vai crescer. Essas frases de escola bíblica dominical, nós temos que voltar com elas, porque o povo não assim, realmente Esqueceu, né? esqueceu. Eu falo que é um Alzheimer espiritual. Deu um apagão nas pessoas assim. Deu um apagão. E aí elas estão se comportando como lá fora. Porque vê como lá fora como padrão. E aí como é que você vira para uma moça de 18 anos, filha de pastor às vezes, Lucinha, eu tô amaziando aqui com meu namorado. Não, menina, não. Faz do jeito de Deus. Aí eu até digo, os gays querem casar na igreja, os gays querem casar no cartório, os gays querem Os direitos. filhos, e os héteros não querem casar em igreja, tem horror a cartório, e se você quer matar um hétero de um ataque cardíaco, é falar com ele, tenha filho. Então, Tá é uma inversão, os valores, inversão né? total. Inversão de valores. Inversão total, não dá nem pra xingar tanto os gays, porque eles estão querendo coisas que o hétero deveria querer. Mas por que o hétero não tá querendo? Porque ele tá pondo o espelho dele na sociedade e não na palavra de Deus. Resultado, o projeto mais atacado é a família. Mas para curar a família, como o senhor bem disse, o poder do Espírito Santo. É só o Espírito Santo. Né? Sim. Aquilo, né, são experiências com casais. A gente luta com eles 6 meses, 10 meses, 1 ano. A experiência com o Espírito Santo de 3 minutos, 3 minutos faz o que eu não consigo fazer em 1 ano Isso. de luta e batalha com aquele Eu casal. vou pregar isso hoje. Eu vou falar sobre isso um pouco, que na força do braço você leva 30 anos para fazer o que o Espírito Santo faz em 30 segundos. Isso aí. Não é que eu li, não é Experiência. biografia, é a minha vida. É o vazio, né? Eu sei o que eu vivi. Participou disso daí, Não. você Eu viu. sei o que Teve que isso- experiência com isso aí. Eu sei o que o Espírito Santo faz em mim. O vazio da alma das pessoas, o emocional, está levando elas a uma busca das coisas do mundo. Sim. E quando ela encontra com 30 segundos, 1 minuto com o Espírito Santo e enche aquele vazio, ela encontra aquilo que ela estava buscando. Aí ela para a busca e se converte Sim. a Cristo por causa do Espírito Santo, porque ela é preenchida. Sim. Né? Por isso as pessoas que estão aqui nos assistindo, amados, que você possa vir, né, experimentar e ter essa experiência com o Espírito Santo, porque ele vai preencher o vazio do seu coração e mudar a sua vida em 3 minutos. O pastor Lucinho falou que é 30 segundos. Me ensine hoje. Mas é verdade. Amém, né? É verdade porque, além de eu ter experimentado isso, eu vi isso acontecer na vida de muita gente e vale mais, né? O salmista diz, um dia em teus átrios do que em outra parte 1000. Quando você não tem essa experiência com o Espírito de Deus, você comete uma grande loucura, que é cobrar das pessoas que elas te façam felizes como só Deus pode te fazer feliz. Aí a pessoa casa, a mulher casa, coitada. Meu marido tem que me fazer feliz. Que homem consegue fazer uma mulher feliz, gente? Não. Esse cara... Eu pus uma frase outro dia no Twitter, eu coloquei lá assim, casamento não morreu na cruz por ninguém. Portanto, pare de esperar que o seu cônjuge te faça feliz como só o Espírito Santo pode te fazer feliz. Não é uma aliança na mão esquerda. Eu nunca vi uma pessoa ir para uma lua de mel, por exemplo, e voltar com caráter transformado, com amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade. Os frutos do Espírito não surgem por causa de sexo, por causa de casamento, por causa de aliança na mão esquerda. Não surgem. Na verdade, o que eu percebo é, se a pessoa é problemática, o casamento potencializa os problemas. Se a pessoa também é crente, o casamento melhora isso. Tudo fica melhor, maior, depois do casamento, né? Mas essa geração, muitas vezes, sem experiência com o Espírito Santo, quer fazer da experiência com o próximo a experiência que vai satisfazer a vida. E não vai. A gente sabe disso. Parece frase clichê de pastor, mas se não for um encontro com o Espírito Santo... O melhor exemplo é Pedro. Eu brinco que Jesus não deu conta de Pedro durante 3 anos. E deu trabalho. Ele deu trabalho e terminou, assim... Dando trabalho. Sem solução, entre aspas. Pedro, você me ama? Ficou aquele climão,
Quem que resolveu? Lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, o cara em poucos minutos pregou um sermão, 3.000 vidas se convertem. Então, uma pessoa que dormia e acordava com Cristo, porque eu falo isso para os adolescentes, uma coisa é você ter o Deus do lado, outra coisa é você ter Deus dentro. Então, Emanuel era o que eles tinham, era caminhar ao lado de Deus. Mas você pode caminhar ao lado de Deus e vender Jesus, negar Jesus, fazer tudo que os apóstolos fizeram de errado. Mas com Deus dentro de você, muda a perspectiva. Muda. Você levanta de manhã, não tem que alguém te cobrar e falar, você tem que ler sua Bíblia. Não, você diz, cara, se eu não ler minha Bíblia, eu vou passar um dia idiota, meu dia vai ser completamente vazio, eu preciso da igreja. Você não tem que ficar mandando a pessoa ir para a igreja. Quero até dar um recado aqui para o pessoal. Gente, pare de tentar ser crente sem igreja. Não existe crente sem igreja. A pandemia fez muita gente ir para o online, mas o online foi só para aquela época. Agora você pode assistir o culto online, maravilha. Mas o segredo é o presencial. O segredo é estar junto, um com o outro. É a mesma coisa de eu casar por FaceTime. Imagina eu casar por FaceTime, aí faço uma lua de mel por FaceTime, aí tenho meus filhos por FaceTime. Não funciona. Não faz sentido. Não funciona. Então, temos que tomar eu brinco, eu falo lá na minha igreja, só da gente tomar um banho para ir para um culto, Deus já começa a fazer algo novo, curar você, te libertar. O inferno também já fica louco, porque o diabo sabe. O grande fato que igreja é demais é o tanto que Satanás quer impedir a gente de vir para a igreja. Se a igreja não falesse nada, todo mundo estava na igreja o tempo todo. Mas você não tem que convidar ninguém para ir para uma academia, para ir para um cinema, para ir para lugar nenhum. Vai sozinho, né? Vai sozinho, a pessoa vai sozinha. Mas para uma igreja, às vezes é anos convidando para uma pessoa vir. Verdade. Então venha. Se você ainda não congrega em algum lugar, assia a sua igreja, vem congregar, vem ser crente de trabalhar nos departamentos, de se envolver, de crescer. Porque eu vou falar, eu não sei ser crente sem me envolver com a obra de Deus, não. Eu tenho que me envolver. E para finalizar, o pastor Lucim, a gente está na conferência de avivamento e a gente vê tantas coisas acontecendo, mas assim, são crises que às vezes através dos governos, através dos valores invertidos que nós falamos aqui, diante de tudo isso, mas também são brechas para que o evangelho avance e para que o avivamento seja estabelecido, né? Tanto em Jerusalém, que a palavra de Deus falava, onde tinha muitas crises, foi onde houve romperes também de Deus, onde causou também um avivamento, uma transformação ali na sociedade local ali. E para encerrar isso, o que você tem para falar para nós sobre esse avivamento, tudo isso que a gente está passando, dos valores invertidos, dessas brechas também para nós se levantarmos, se posicionarmos também? Nós estamos vivendo o cenário que não é bom. Eu não estou tanto pensando em finanças. A minha cabeça hoje, eu não sei se é porque eu virei vovô, então a minha cabeça hoje eu só penso em família. A minha pauta hoje, o que me move é família. A minha preocupação hoje não é nem o mundo onde os meus filhos estão crescendo, é o mundo onde o meu neto está crescendo. Eu estava conversando com a minha filha esses dias, falei, filha, dependendo do que for acontecer, eu quero que você ponha meu neto em homeschooling. Você não vai mandar meu neto para... Aí a gente estava conversando exatamente isso. Mas o que eu olho? Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo um dos maiores, se não foi o maior avivamento da história. E aconteceu como? Com os reis de Roma mais endemoniados que existe, com um governo opressor, com um governo cujas leis eram contrárias ao cristianismo. Eu vejo que isso é um cenário, um pano de fundo para a manifestação do Espírito Santo fantástico. Porque eu acho que é nessa... Eu não sei se você sabe disso, o avião decola contra o vento. Então eu acho que na contramão de tudo isso, a igreja brasileira vai crescer e um grande avivamento vai vir. E eu tô crendo que Deus vai confundir os inimigos e nós vamos ver jovens, adolescentes, famílias salvas, empresas serão tocadas por Deus, a política, as artes, a moda, a economia. Nós estamos orando para que Deus toque todas as áreas todas as esferas, né? Do Brasil. E o Brasil vai se tornar esse celeiro onde a gente não vai mais ficar indo lá no exterior ver o que eles estão fazendo, não. Eles vão vir aqui e vão dizer assim, cara, nós viemos aqui porque a notícia da igreja brasileira chegou lá fora.
E a gente quer ir aprender com vocês. E nós que por muito tempo ficamos olhando lá para fora, vamos ensinar avivamento, ensinar igreja, ensinar família. É nisso que eu estou crendo e é isso que eu sei que eu vou ver. Amém. Cremos nisso, pastor Lucinho. Isso é uma reforma da sociedade, da própria mentalidade dentro da igreja. Deus está, vejo eu, levantando uma igreja dentro da igreja, que vai se levantar para poder receber essa revelação, esse avivamento, e aonde as outras virão também para receber isso que está sendo revelado. E Deus falando isso ao coração de muitos líderes, com pessoas que têm conversado, né? Os líderes estão entrando num movimento que isso, penso eu, que já é um nível de um novo avivamento que está sendo desatado para que haja uma grande salvação na nossa nação. Amém. E daqui a uns anos nós teremos uma igreja que vai ser o dobro do que ela é hoje, porém é uma igreja santa, arrependida, transformada, com milagres, com a presença do Espírito Santo de uma forma diferente, aonde o mundo virá ver, né, o que Deus está fazendo no nosso meio. Nós cremos nisso. Eu creio. Né? Por isso, pastor, muito obrigado. Deus abençoe, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E creio que haverá outras vezes, né, que o pastor Lucinho vai poder estar aqui conosco. Né? A honra foi minha. A Igreja Cia é uma referência para muita gente que vai muito fora de Maringá e do estado. O que vocês têm feito aqui tem tocado nações. E eu me sinto muito honrado, muito feliz e nós vamos ver tudo isso juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Glória a Deus, amados. Vamos lá.